Sim, a vida passa extremamente rápido. Um dia você pisca e tá morto. O que obviamente não é o meu caso, eu jamais morreria. Como alguém nos comentários espertamente notou, essa é apenas a altura que eu alcanço quando eu fico de pé. E olha que eu tô sentado. Mas morrer em pleno século XXI é extremamente errado. E isso tudo quem me ensinou a valorizar a vida foi o maior filme de todos os tempos, Clique, com seu humor refinadíssimo e suas deliciosas piadas com peido. Esse filme é pra toda a família e uma grande lição de vida. E é por isso que queremos analisar ele agora. Michael Nyman não é um herói, muito menos um santo. Ele é apenas um arquiteto. Ele monta belíssimas casinhas em miniatura que deixariam qualquer Sylvanian Families com vontade de pegar um empréstimo no banco na hora. Porém, toda belíssima profissão tem um preço muito alto. E no caso do Michael, é que ele nunca tem tempo para a própria família dele. Montar maquete não é uma profissão, é um estilo de vida. Ele é o Da Vinci de cola quente e isopor. Então, obviamente, ele negligencia completamente os seus dois filhos, o Ben e a Samantha. Ele não dá a mínima atenção para sua esposa Donna, que é casada com ele. E ele tem tanto um pai como uma mãe que estão sempre visitando ele, mas ele nunca está nem aí. Pois o Michael é um cara extremamente focado naquilo que realmente importa: se tornar sócio na empresa. Por conta disso, ele acaba cancelando os planos da família de acampar todo mundo junto durante o feriado, porque ele recebeu um projeto de extrema urgência em que ele precisa projetar um hotel. E todo mundo sabe que hotéis são a coisa mais urgente de se construir do planeta. Senão, onde que os Zack Code vão morar? E para isso, o nosso heróico arquiteto vai passar o feriado inteiro trabalhando. E ainda por cima, gripado. Que engraçadamente, coincidentemente, é exatamente o que eu tô fazendo agora. Este vídeo está sendo escrito e produzido durante o feriado do Carnaval brasileiro. E eu estou gripado. Apenas dois caras extremamente altos exercendo duas das profissões mais nobres do planeta. Só que aí, quando o Michael pega o seu controle remoto para ligar a TV e começar a assistir um documentário sobre arquitetura japonesa, ele se vê diante de um gigantesco problema. Ele não sabe ligar a TV. Ele tem tantos controles remotos na sua casa que ele não sabe qual é qual. E realmente, eu nunca vi um problema tão grande quanto esse, mas aqui vai a minha dica do Seijinho. Por incrível que pareça, isso vai parecer loucura, mas normalmente o seu controle remoto tem o mesmo logotipo da sua TV. Sim, é muita coincidência. Eu não faço ideia de como eles sempre sabem qual é a marca da sua TV e aí eles sempre mandam um controle remoto com a mesma marca da sua TV, mas eles conseguem. Porém, o Michael, cansado de não conseguir ligar a sua própria TV, parecendo um australopiteco que nunca viu tecnologia na vida, decide sair tarde da noite em plena véspera de feriado para procurar um controle remoto universal, que é capaz de controlar todos os seus dispositivos eletrônicos com um único controle. Ou ele poderia simplesmente aprender qual controle é qual, né? O que for mais fácil. Só que o único lugar aberto àquela hora da noite é uma loja de cama e banho. E obviamente o atendente da loja tenta explicar pro Michael que numa loja de cama e banho normalmente não tem controle remoto. Ainda mais um controle remoto universal, o maior controle de todos os tempos. Eu acho que a única coisa de cama e banho que tem controle remoto são aqueles vibradores que parecem monstrinhos e tem 5 velocidades diferentes. Mas o Michael não desiste. Ele encontra uma portinha escrito além no fundo da loja e decide simplesmente entrar lá. Afinal de contas, nenhum prédio deve esconder segredinhos de um arquiteto. E ele vai parar numa salinha escura onde tem apenas um homem trabalhando com eletrônicos. Um lugar que claramente não é para cliente. Mas mesmo assim, o homem pergunta para esse homem, que se chama Mori, se ele não tem um controle remoto universal, o controle absoluto. E por sorte, ele diz que acabou de chegar o controle remoto universal mais tecnológico e avançado do planeta Terra. E ele ainda vai oferecer de graça para o Michael, porque ele achou o Michael um cara extremamente
extremamente legal e caras extremamente legais precisam de algo para facilitar a sua vida, facilitar o seu trabalho e ajudar ele a negligenciar mais a sua família. E aí depois de 1 hora que o Michael perdeu fazendo tudo isso, ele finalmente volta para casa e vocês não vão acreditar. Ele realmente consegue ligar a sua TV. Ele apenas pega o seu controle remoto universal, o controle absoluto, aperta um único botão e a TV magicamente liga. É simplesmente inacreditável que um aparelhinho desse tamanho consegue fazer. E não para por aí, logo o Michael descobre que esse controle consegue fazer muito mais do que isso. Enquanto ele tenta trabalhar, o seu cachorro Sundance começa a latir pra ele, porque ele quer ir lá fora fazer cocô. E aí o Michael, um cara extremamente ocupado que não tem tempo de levantar e abrir a porta pro cachorro, simplesmente pega o seu controle remoto universal, controle absoluto, aperta o botão de diminuir o volume e realmente os latidos do cachorro diminuem. Sim, o seu tio estava certo esse tempo todo. Cachorros realmente são robôs espiões da China. Quando ele finalmente decide levar o cachorro para cagar, ele não aguenta esperar nem mais 1 minuto e aperta o botão de avançar do controle remoto. Pois ele é um cara extremamente ocupado que tem 1 hora para ir comprar um controle remoto, mas não tem 30 segundos para esperar o cachorro cagar. Mas realmente ele se choca ao perceber que tudo à sua volta ficou mais rápido. O cachorro caga num instante. Embasbacado com essa descoberta que muda completamente tudo que a gente conhece sobre o universo, o Michael vai lá e simplesmente dorme. E no final, ele nem trabalhou nada. Ele passou a noite inteira dele indo comprar um controle e assistindo documentário. E onde já se viu assistir filme e chamar isso de trabalho? Agora, se você quiser trabalho de verdade, já estão abertas as inscrições para a próxima imersão gratuita da Alura. Aqui sim você vai aprender a trabalhar de verdade e não ficar enrolando a noite inteira fingindo que você está trabalhando. Nessa imersão front-end serão 4 dias de aulas teóricas e práticas, onde você vai aprender a criar o seu primeiro site do zero. E você vai aprender como os profissionais da área estão utilizando a inteligência artificial para melhorarem os seus códigos. Talvez, isso não é uma promessa, mas talvez você aprenda a trabalhar tão bem que você nem precise mais negligenciar sua família igual o Michael. Fica no ar aí. E tudo isso sem precisar ter nenhum tipo de conhecimento prévio, tá? E isso é perfeito para você que tá pensando em entrar na área e quer ter uma experiência gratuita sem nenhum tipo de compromisso. Então confere o link aqui na descrição, mas corre que as inscrições são por tempo limitado, hein? Então não aperte o botão de avançar nessa oportunidade, hein? Agora sim, voltando pro vídeo. No dia seguinte de manhã, o Michael novamente fica extremamente chocado com o controle ao colocar a amiga da sua esposa no mudo, como se ele já não tivesse feito exatamente isso na noite anterior com o cachorro dele. É claro que vai funcionar com essa outra cachorra também. E aí o Michael vai correndo e vê o Morty, achando que isso é algum tipo de pegadinha. Mas o homem diz que aquele é um controle remoto universal, o controle absoluto. E ele controla todo o universo do Michael. Ele consegue rever suas memórias, avançar no tempo, congelar o tempo. Ele só não consegue voltar ao passado, pois este controle é um controle extremamente progressista e woke, que só vai pra frente. E o Morty diz também que ele não aceita devoluções. É tipo comprar calcinha na C&A, não tem devolução. O que é um grande absurdo, porque eles não me deixam experimentar lá também. Quando o Michael volta para casa, ele fica extremamente decepcionado com a sua esposa ao descobrir que ela convidou os pais dele para jantarem com ele. Ele não tem tempo para isso, ele tem que montar uma maquete de hotel. Vidas estão em jogo, Zack Code deve estar chorando uma hora dessa. Então ele pega o seu controle e pula todo o jantar com os pais até finalmente chegar a hora que os pais vão embora e deixam ele em paz para trabalhar. Pois é, enquanto a maioria das pessoas utilizaria o controle remoto universal, controle absoluto, para pular o trabalho e aproveitar um jantar gostoso com os pais, o Michael não. Ele não quer diversão, ele quer arquitetura. Daí a sua esposa, a Donna, que é casada com ele, pede para o Michael cuidar das crianças por longos 10 minutos. E obviamente ele diz que
ele não tem tempo pra isso, ele está extremamente ocupado. Não dá pra ver ele pegando os palitinhos de sorvete e colocando no isopor? Aquele mini hotel não vai se construir sozinho. E aí eles começam a discutir. Porém, o Michael, um cara extremamente ocupado que também não tem tempo pra discutir com a esposa, pega o seu controle e avança no tempo até o momento em que eles não estão mais brigados. Sim, ele poderia ter usado o controle dele pra avançar aqueles 10 longuíssimos minutos que ele ia ter que cuidar dos filhos? Poderia. Isso até evitaria a briga com a esposa, mas é muito divertido quando você tem um brinquedo novo. Depois que eles fazem as pazes, eles iniciam um ritual de acasalamento. Só que a dona pede para o Michael fazer uma massagem nela antes, que é algo que o Michael simplesmente detesta. Aquelas mães foram feitas para montar casinha, não para ficar agradando a esposa. Então, espertamente, o Michael pega o seu controle e dá uma avançadinha no tempo. Só que quando ele solta o botão do controle, já acabou, ele tá deitado pós-coito. Infelizmente, ali foi 2 cliques e acabou a abelha do controle remoto. Um terrível mistake que poderia ter acontecido com qualquer um. Daí a dona pede pra ele não esquecer que eles combinaram de sair juntos no dia seguinte pra comprar um presente pro pai dele. Só que ele não lembra de ter combinado isso. E um marido bom e um filho ótimo igual ele jamais esqueceria algo tão importante assim. Então ele liga para o Mori, que imediatamente já aparece na porta da casa dele, igual o seu melhor amigo aparecendo na porta da casa da sua ex-namorada quando ele descobre que vocês terminaram. E o Mori explica que quando ele avança o tempo dele no controle remoto, ele fica no piloto automático, respondendo tudo automaticamente. Ele basicamente vira um chat GPT burro. E vendo no replay, ele descobre que ele realmente combinou de sair com a esposa dele, algo que ele jamais faria de forma consciente. Mas ele fica impressionado que o controle vai fazer no piloto automático qualquer coisa chata que ele queira pular. Então o Michael volta para a única coisa que realmente importa na sua vida: montar maquetes. Porém, ele está de saco cheio da sua gripe, porque montar maquetes é algo que exige 100% do seu corpo, da sua alma e da sua mente. Então o Michael pega o seu controle remoto e pede para ele avançar até o momento em que ele não está mais gripado. E o controle avança até segunda-feira. Ou seja, ele perde o feriado inteiro, mas pelo menos ele não está mais gripado. E pasmem, ele fez todo o seu trabalho durante o feriado no piloto automático. Pelo visto, aquele mini hotel se montava sozinho sim. Hahaha. Daí ele começa a usar o seu controle em todo o seu potencial. O chuveiro dele quebra, daí ele usa o controle para avançar no tempo para não sentir água gelada. Ele avança o tempo no controle porque ele não quer pegar trânsito. Ele utiliza o controle para aumentar a sua saturação e parecer mais bronzeado. E ele até muda o idioma do chefe dele quando ele está dando uma palestra sobre assédio no trabalho. O Michael casca o bico com o chefe dele falando espanhol. Ele está otimizando o seu tempo, aprendendo sobre assédio ao mesmo tempo que ele aprende outro idioma. E à noite, o Michael e o seu chefe levam os japoneses executivos da empresa Watsuhita para jantar. Foram eles que pediram aquele hotel que o Michael passou o feriado inteiro heroicamente projetando. E lá, o Michael utiliza de seu controle para traduzir o que eles estão fofocando entre si. E aí o Michael descobre as suas verdadeiras opiniões sobre o projeto. O Michael então consegue oferecer uma nova proposta atendendo todas as expectativas que eles tinham do projeto, que pelo visto eram todas o exato oposto do que ele passou o feriado inteiro fazendo. E aí, os Watsuhita fecham um acordo multimilionário com a empresa do Michael, e ele finalmente se sente extremamente orgulhoso de ter negligenciado a sua família para aquele momento. Nunca deixe a sua família impedir de você conseguir uma vida melhor para sua família. O Michael volta para casa tão feliz, mas tão feliz que ele até compra bicicletas novas para os seus filhos, que nem mereceram muito porque eles não ajudaram em nada. Ele também compra uma bolsa nova para sua esposa dona que é casada com ele, e eles passam a noite inteira comemorando essa futura promoção dele para sócio. Parece até que eles estão achando que o Michael vai se tornar mais presente depois que ele recebeu uma promoção e ter mais responsabilidades, né? Eles estão para descobrir algo muito engraçado. Porém, no dia seguinte, o chefe
chefe do Michael diz pra ele que ele só vai ser promovido a sócio quando os Watsuhita terminarem de pagar pelo projeto. E isso vai demorar mais ou menos uns 2 meses. Engraçado que eles queriam o projeto pronto em 5 dias durante o feriado, mas pra pagar eles vão demorar 2 meses, né? É muita cara de pau, né? O Michael se enfurece porque não era isso que o chefe tinha prometido e além disso ele já gastou todo o dinheiro dele que ele nem tinha. Era o dinheiro da promoção que ele achou que ia receber. Só que aí já é meio que culpa dele, né? Ninguém pediu pra ele gastar um dinheiro que não existe. Daí o Michael pega o seu controle, congela o tempo e enfia um monte de tapa na cara do chefe dele. E ainda peida na cara dele. Uma saudável e inofensiva brincadeira pra extravasar a sua raiva de maneira saudável e inofensiva. Ele volta extremamente frustrado pra casa e aí os filhos dele vêm mostrar pra ele os desenhos que eles fizeram de uns prédios. E aí sim que o Michael perde completamente as estribeiras, porque esses desenhos estão horrorosos. O Ben, por exemplo, construiu uma casa feita de pizza. Isso nem existe. Isso é um completo desrespeito com a profissão belíssima que é a arquitetura. E aí, obviamente, o Michael grita com toda a sua família com razão. Eles têm que agradecer que ele não peidou na cara de todo mundo também. Daí ele ainda tem que escutar os filhos chorando porque eles vão ter que devolver as suas bicicletas novinhas. Crianças completamente ingratas, porque elas tiveram uma noite inteira pra brincar com aquelas bicicletas. Inclusive, é até melhor elas devolverem, porque a primeira coisa que elas foram fazer com essa bicicleta foi andar sozinha de madrugada na rua. Não tão merecendo muito mesmo. E aí ele não aguenta mais toda essa ingratidão da família dele, pega o controle e pede pra ele avançar até o momento em que ele recebe a promoção no trabalho. Porque ele não vai aguentar 2 meses desse chororô. Mas, para sua surpresa, ele não avança apenas 2 meses, mas sim 1 ano inteiro. Ou o chefe dele enrolou ele durante esse ano inteiro, ou os Watsuhita demoraram 1 ano para pagar. Um terrível mistake que qualquer japonês pode cometer e não é calote. E claro, depois de 1 ano, tá tudo diferente, tanto no escritório como na sua vida pessoal. Por exemplo, ele e sua esposa, a dona, que é casada com ele, estão fazendo terapia de casal. E isso é muito positivo. Homens fazendo terapia é extremamente woke. Só que por algum motivo a dona está muito brava com ele, dizendo que ele passou o ano inteiro parecendo um zumbi no piloto automático. Pelo visto, em relacionamentos, piloto automático significa ruim. Não tinha como ele saber, em automóveis, piloto automático significa bom. Daí eles começam a brigar durante a terapia e o controle remoto avança o tempo sozinho, até o momento em que o Michael já tá em casa de boa. E ele fica completamente confuso, achando que o controle está com algum defeito, sendo que isso é literalmente impossível. O controle é perfeito. Daí à noite, ele e sua esposa, a dona, que é casada com ele, começam uma besteirinha de adulto. Só que novamente o controle avança o tempo sozinho, até o momento em que o Michael já está ali deitado depois de ter terminado o coito sozinho em 2 minutos. Ele tenta se justificar para a esposa dizendo que ele perdeu o controle do controle, um terrível mistake que pode acontecer com qualquer um, mas a esposa não dá ouvidos a ele. Ele fica desesperado e liga pro Mori, que explica pra ele que esse problema é super comum e atinge cerca de 20 a 30% dos homens. E sobre o controle remoto, ele explica que este aparelho é extremamente inteligente e ele aprende as preferências do usuário. Ou seja, toda vez que ele brigar com a esposa dele, o tempo vai avançar. Toda vez que ele for fazer besteirinha de adulto, o tempo vai avançar. Trânsito, doença, tomar banho, tudo isso vai fazer o controle avançar o tempo sozinho. O Michael então fica completamente louco e tenta fazer o inimaginável. Ele pede pra devolver o controle. Mas é claro que não funciona assim. Toda vez que ele tenta devolver, o controle volta pra mão dele. Ele e o controle são tipo ex-namorados bissexuais que se conheceram na balada Altos da Augusta. Sempre acabam voltando. Então no dia seguinte ele tenta evitar tudo que faz o controle avançar. Ele nem beija a esposa dele, que é casada com
ele pra não começar uma besteirinha de adulto. Ele não toma banho, ele sai de pijama pra trabalhar, o que não faz o menor sentido, porque isso não faz avançar o controle. E ele vai até o trabalho com a bicicleta da esposa dele pra desviar do trânsito. Pois é, ele fica fazendo todas as partes mais chatas do dia. Ele consegue chegar no trabalho sem avançar uma única vez no tempo no controle, só que quando ele chega lá, o chefe avisa que ele vai se afastar do cargo e futuramente o Michael vai ocupar esse cargo dele. E aí o controle faz o seu belíssimo papel e avança o tempo até o momento em que o Michael recebe essa promoção. E ele não avança 1, nem 2 anos, ele avança 10 anos, quando o Michael finalmente é promovido a presidente daquela empresa. Pois é, ele demora tudo isso pra conseguir aquela promoção e ele só consegue porque o antigo cara morreu. Ou o Michael é péssimo no trabalho dele, ou ele é muito burro de ter continuado nessa mesma empresa, né? E o Michael ainda fica triste porque ele perdeu 10 anos da vida dele e agora ele está sozinho morando num apartamento futurista super irado. Que problemão, hein? Acordou milionário sem ter trabalhado nada nos últimos 10 anos. Ele é praticamente um deputado. Daí ele volta para sua casa original, onde ele morava com a dona e as crianças. Lá ele descobre que sua esposa, que costumava ser casada com ele, não é mais. Agora ele está casada com o Bill, que era o antigo instrutor de natação do Ben. E o Bill é um cara extremamente charmoso, atencioso, sabe nadar, é sedutor, gosta de mulher casada, tem shape de golfinho. Essa mulher casou com um boto cor-de-rosa. Algum dia ele vai voltar pro Rio Solimões. Daí eles começam a discutir feio e antes mesmo que o controle pudesse avançar o tempo, né, por conta da briga, o cachorro novo da família vai lá, empurra o Michael, derruba ele no chão, ele bate a cabeça e aí o tempo avança novamente sozinho. Eu sei lá como ele conseguiu ser derrubado por um cachorro. E mais 6 anos se passam. Ele tá vivendo a exata experiência de você pular uma cutscene em qualquer jogo da franquia Yakuza. Ele acorda numa cama de hospital e a sua ex-esposa dona, que era casada com ele, explica que quando o cachorro derrubou ele, ele fez uma tomografia e descobriu um câncer. Por sorte estava em estágio inicial e ele conseguiu se curar da doença. Só que aí ele fica triste que ele perdeu mais 6 anos de vida. Nossa, eu teria adorado ter vivido esses últimos 6 anos que eu estive batalhando contra uma doença. Deve ter sido maravilhoso, né? O cara curou de um câncer e tá achando ruim. Ele poderia muito bem ter acordado num anime de Isekai. Eu queria muito saber qual foi a reação dos médicos ao perceberem que o Michael tava sempre com um controle remoto na mão, né? Não sei nem como ele conseguiu fazer tomografia com isso. Daí quando o Michael vai trabalhar, ele descobre que o seu filho Ben está trabalhando com ele na mesma empresa. Pelo visto, agora estamos contratando gente que desenha a casa feita de pizza, né? Porém, o Ben conta algo terrível. Ele conta que o pai do Michael faleceu. Isso já faz algum tempo. E aí o Michael fica extremamente triste, chorando no túmulo do pai dele, sendo que ele nem gostava do pai dele, ele nunca nem deu bola pra esse velho. Lágrimas extremamente performáticas. E é exatamente por isso que o Adam Sandler é um dos maiores atores vivos da nossa época. Ele realmente quase me fez acreditar que esse cara se importa. Daí o Michael se desespera ao descobrir que o Mori, na verdade, é um anjo da morte. E ele já parece um também. Talvez foi erro nosso não ter percebido isso antes. Daí ele pega o seu controle remoto e pede pra avançar até um momento feliz. E aí o controle passa um replay do pai dele morrendo. Brincadeira. Ele é transportado até o casamento do seu filho Ben. E lá ele fica todo feliz que a família toda tá reunida, então ele vai poder gritar com todo mundo de uma vez só. Só que quando ele vê a sua filha Samantha chamando o Bill de pai, daí ele tem um troço. Literalmente, ele tem um ataque cardíaco.
como pôde essa ingrata, depois de tudo que ele fez por ela, chamar outro cara de pai? Depois de ele ter dado uma bicicleta novinha pra ela por 24 horas. Ele acorda no hospital com seus filhos ingratos ao seu lado, mas os médicos pedem pra eles se retirarem porque o Michael precisa descansar. Se ele vê essa desgraçada chamando o Boto Cor-de-Rosa de pai mais uma vez, ou se ele vê o Ben desenhando outro prédio de pizza, ele vai de arrasta. E aí quando o Ben tá saindo da sala, ele avisa ao pai que ele vai cancelar a sua lua de mel para ir numa viagem de negócios. Um cara com uma ética profissional extremamente impecável. Só que assim, ele nem precisaria estar se esforçando tanto assim no trabalho dele, né? O Michael já, ó, e o Ben vai virar presidente. Mas o Michael se revolta completamente com essa viagem a negócios do Ben. Ele tira todos os aparelhos que estavam mantendo ele vivo e vai atrás do filho. Ele provavelmente quer ir trabalhar com ele também. O Michael cai ao chegar na rua e ele fica gritando pelo nome do filho. O Ben, quando está prestes a entrar no táxi pra ir embora, finalmente percebe que o pai dele tá ali todo molhado, caído no chão. E o Michael diz para o seu filho que família vem em primeiro lugar, que é pra ele cancelar aquela viagem a negócios e ir curtir uma lua de mel com a esposa dele, com quem agora ele é casado. Com certeza vão ser os melhores 2 minutos da vida dele. Daí o Michael se despede de toda a sua família, completamente arrependido de não ter dado o devido valor a eles. E aí, por fim, ele morre! Pois é, como que o Ben vai aproveitar a lua de mel se você morreu no dia do casamento dele? Você acabou de estragar o que era pra ser o dia mais feliz da vida do seu filho. Eu nunca vi um negócio tão egoísta como esse. Você tinha que roubar toda a atenção pra você, né? É o alecrim dourado. Só que depois disso, o Michael simplesmente acorda. Ele ainda está na loja de cama e banho lá no começo do filme. Tinha tudo sido apenas um grande, belíssimo sonho. E aí ele volta pra casa todo feliz e finalmente decide priorizar a sua família ao invés do trabalho. Provavelmente ele vai tirar o filho da natação também. E aí ele encontra o controle remoto universal, o controle absoluto ali na casa dele, que o Mori deixou de presente. Só que dessa vez o Michael decide não aceitá-lo. No final, o controle era apenas uma ferramenta para ensinar para ele que a vida passa muito rápido e que vale a pena viver cada momento dela. Cada segundinho, cada detalhe, cada briga boba, cada felicidade. Pular para quando eu estiver aposentado.